Tá gravando. Então, boa noite, pessoal aí que entrou para participar com a gente desse segundo Tira Dúvidas. Esse Tira Dúvidas, gente, não é só a respeito da semana, tá? Se vocês tiverem alguma outro questionamento, alguma outra dúvida, não tem problema. Eu não sei se vocês viram o primeiro que eu fiz sábado, que a gente fez sábado, Tira Dúvida. Então, eu queria primeiro explicar para vocês, antes de mais nada, talvez já até respondendo algumas dúvidas, do o que não vai ser a nossa semana do Dev Júnior, tá? A semana do Dev Júnior, ela não vai ser um curso de programação, tá? Para o pessoal já saber que não vai ser bootcamp, não vai ser dessas semanas de desafios, tá? Vai ser uma semana voltada para quem está começando agora, para quem ainda não está trabalhando como júnior, ou é um estagiário, ou um trainee em alguma coisa e está querendo já a primeira vaga. Então, o que a gente vai ver nessa semana do Dev Júnior vão ser dicas. Eu vou mostrar para vocês, né, as barreiras que muitos programadores júnior enfrentam, porque júnior, pleno e sênior é só, vamos dizer ali, uma nomenclatura, porque nós somos desenvolvedores, não tem essa. Então, eu vou estar mostrando para vocês umas barreiras e alguns atalhos que vão dar força para vocês na conseguir essa tão sonhada vaga de Dev Júnior, né? Olha o pessoal dando aí boa noite. Gisiel, boa noite. Aí o pessoal, Adilson. Olha o Maicon aí. Ei, Maicon. Maicon é companheirão das lives. Tá certo. E hoje nós vamos ter aí uma participação especial bem bacana aí do Raul e da Ingrid. Ambos são analista de sistema júnior. Desenvolvedor também, né, cara? O pessoal mete a mão na massa aí, programa. Eu conheço eles lá da empresa onde eu trabalho e eu resolvi chamá-los aqui para a gente trocar aí uma figurinha. O pessoal aí pode explorar mesmo, perguntar se alguém aqui, eu, o Raul, Ingrid, não souber, ou alguém quiser dar uma força aí, ó, tá todo mundo no mesmo balaio. Então, o Raul, se apresenta aí, cara. Você, a Ingrid. Boa noite, pessoal, tudo bom? Eu sou o Raul, sou analista de sistemas júnior da Porto Seguro, né? Eu particularmente prefiro a parte de desenvolvimento mesmo, né? O meu papel é analista desenvolvedor, diferente da Ingrid, ela não é desenvolvedora, porém ela é analista de sistemas também, e ela vai se apresentar um pouquinho agora também. Oi, boa noite, pessoal. O Milson tá com a mãozinha levantada. Acho que ele quer perguntar alguma coisa. Ô, Milson, deixa eu ativar seu som. Você quer se apresentar primeiro, Ingrid? Fica à vontade, cara. Ah, então tá bom. Então, meu nome é Ingrid Xavier, eu tenho 19 anos, sou analista de sistema júnior também na Porto Seguro. Mas como o Raul disse, eu tô mais na parte de analista, porque é o que eu gosto de fazer mesmo. Que bacana. Vocês vieram do núcleo, né? É uma formação que tem de. E como que funciona lá? Eles treinam a parte de programação, de análise mesmo. É bem completo, né? O treinamento lá, né? Esse dia para trás eu Isso, coloquei no LinkedIn que estava tendo lá um programa novamente. Teve de estagiário e do núcleo também, né? Eu queria ter sido essa isso. época. Enfim, né? O, deixa eu ver aqui que o Milson. Ô, Milson, deixa eu colocar para ativar seu som, cara. Se quiser ativar aí, fica à vontade. Se quiser escrever no chatzinho também. Tá aparecendo aí para você ativar? Ativou agora? Ativou. Deixa eu acender a luz. Beleza. Na realidade, eu estou entrando nessa área, né? Estou fazendo ciências de dados e vi essa palestra dele ser júnior, né? E eu estou querendo entrar nessa área. Trabalho numa área totalmente diferente e estou tentando entrar nessa área de desenvolvedor.
E por isso que eu estou acompanhando essa live. Tipo assim, você falou que já faz uma faculdade, né? Na área de TI? Eu sou formado em economia e estou fazendo graduação e pós, né, em ciências de dados. Que bacana, cara. E Estou aprendendo. Estou iniciando do início, do começo, sem saber de nada ainda. Não, mas tá no caminho. E quanto tempo que faz? Tá no início mesmo da faculdade que você Estou falou. com 3 meses fazendo o curso. É legal. Tipo assim, programação lá quase não deve ver, né? Essa parte de Não, o desenvolvimento. início ainda não vi, não. É a partir de agora que vai começar a programação. Python, né? Ou não? Positivo, da Python, positivo. Entendi. E tipo assim, você Por isso que eu tem. me, Oi? por Desculpa. isso que eu achei interessante essa live, que eles falando aí, a Ingrid e o Raul, que eles são júnior, né? Aí, Sim. exatamente, para acompanhar esse início, como é que foi deles. Ô Milson, e você tem alguma dúvida assim que você queira aproveitar já de quanto à semana ou alguma outra coisa relacionado à área aí? Pode perguntar, cara, fica à vontade, viu? Na realidade, eu quero ver esse início, como eles começaram, com a dificuldade de júnior, né? Essa que eu quero ver. Beleza. Raul, Tá? Ingrid, se quiser aí Vou, ativar o vou, som, pode ficar à vontade. Hein? Vou vou começar acompanhar aqui. eles, ok? Obrigado, Vou viu, começar Milson? aqui. Um abraço. Valeu, Valeu, cara. Vinícius. Tentar te responder aí ao Michael. Aí, Vou Maicon. tentar te responder aí o melhor possível. Vou tentar começar porque acho que o meu cenário é um pouco parecido com o seu. Porque eu já comecei já primeiro na faculdade de engenharia de computação, né? Mas não conseguia emprego, não conseguia de jeito nenhum. Era louco por desenvolver, mas estava complicado. E aí por conta da reservista, né? A gente tem que servir, a gente é lascado, né? Mas aí eu não pegava, não, enfim, mó rolo. Mas aí eu comecei na área de call center, né? Comecei com um estágio bem fraco mesmo, né? De auxiliar de informática, era abrir sala de monitoramento, né? Abrir sala e fechar sala. Então, não vi nada com computação. Depois eu fui pro call center, emprego mesmo, né? E lá eu fiquei, né? E aí surgiu a oportunidade, né, da Porto, do núcleo, e lá eu fui, né? Primeiro foi trainee, né? Então lá a gente aprendeu, né? Java, 2 semaninhas de Java, né? Então a gente já teve um pouquinho de linguagem de programação, mas teve lógica de programação, teve banco de dados, teve os cursos próprios da Porto também. A gente teve a Batalha de Dados, foi um projeto bem bacana que a gente teve lá. Mas o começo, para mim, foram duas pegadas que deram mais peso, né? A primeira que eu enxergo foi o vício de como eu agia na outra empresa comparado ao cargo, né? Então, na outra empresa, meu, você tinha que ter lábia. Você tinha que ter lábia, desenrolar, era venda, desenrola, conversa com o pessoal. E quando eu cheguei ali, não por ser a Porto, mas pelo cargo, né? Você tinha que ter cautela, você não podia só sair falando, e não, é isso, não, vem na minha que é isso, porque você pode até ter lábia. Se a sua análise estiver errada, você vai levar os outros na lábia e vai dar ruim, entendeu? Então, você tem que ter muita cautela. E, geralmente, se você for comparar um analista de sistemas sênior, que é um cara calmo, que analisa todo o sistema, às vezes, né? Mas é um cara que analisa todos os sistemas, parte por parte, e com um cara que é rato de call center ali, que é rapidão ali, que quer convencer você à venda, né? Ou até um vendedor, não tô nem sei de call center, aí você vê que tem uma discrepância. Então, o primeiro ponto para mim foi esse, né? Que foi o vício comportamental da outra empresa, né? E o segundo ponto foi o comportamental como ser, cara, como um todo mesmo. Não só o vício da outra empresa, mas porque eu era um cara muito disperso, né? Então, e você sabe, é igual eu falei e vou falar de novo. A análise tem que ser minuciosa para você não falar coisa errada e porque é uma sequência de engrenagens. Se você tira a engrenagem errada, todo o sistema para de funcionar. E eu era um cara muito disperso, então eu olhava ali o grosso, a grosso modo, então eu dei uma sofrida no começo por conta disso, que até você focar, identificar ponto a ponto, eu dei uma sofrida nisso. Mas já foi uma coisa mais minha, né? Aí, esse foi as minhas dificuldades do princípio. Raul, o pessoal aí que tá começando aí, igual como que chama lá, o Milson,
Tipo assim, que dica que você dá para ele, assim, tipo, sei lá, linguagem, algum estudo, alguma pesquisa, alguma coisa, uma dica mesmo, assim, que você tem, que você possa passar para ele? Ó, uma dica mesmo. Linguagem de programação, a gente vê várias, né? Todo dia está surgindo uma linguagem nova e é assim, eu comecei, né, procurando por banco de dados, que era fascinado por banco de dados, então aprendi SQL, depois fiquei fascinado em Python, né? Na verdade foi C, C++ e C Sharp para Arduino, né? Então foi isso. Depois eu já fiquei fascinado já em Python. Entrei na Porto defendendo a bandeira do Python. Não vou aprender Java, a cara da Índia. Era assim, meu, vai ter aula de Java. Eu falava, meu, Python, gente, vamos para Python, né? Então, assim, defendi muito a bandeira, mas quando chegou na parte mesmo de pôr a mão na massa, eu descobri que é igual idioma, sabe? É inglês, português, espanhol, tem vários. Não adianta você querer entender todos se você não entende o principal, que é a sintaxe. Então, o que eu indico mesmo, a princípio, é entender lógica de programação. Sem dúvida. Você entendendo a lógica de programação, você vai ver que, independente da linguagem, os comandos são os mesmos. Existe por exemplo, o for each no Java, no C, no C++, no C Sharp, no Python, que é a mesma coisa. Só que se você não sabe o que é um for each, para que serve, onde que vai servir, não adianta, entendeu? Então, eu indico a princípio mesmo, cara, linguagem de programação. É coisa básica, mas todo mundo precisa do arroz e feijão, né? Arroz com feijão, né? E aí, como ele está fazendo ciência de dados, particularmente, aí eu vou defender a bandeira do Python mais uma vez, né? Porque Python e R, mas eu acho que Python é o melhor porque é bem mais fácil para ele no começo. Assim, quanto à linguagem, pelo menos eu penso assim, não existe bala de prata. Claro que tem coisa que é melhor, talvez em desempenho, para uma situação ou para outra, mas eu acho que quem está começando, eu acho que primeiro ele tem que avaliar um exemplo, é uma pessoa que mora lá no interior e tem uma, sei lá, ele vai procurar ali perto, ele vai ter que ver que tipo, qual que é a demanda ali perto. O Milson está mexendo aí, talvez um Python, ou então a pessoa está escolhendo uma vaga que é de JavaScript. Eu acho que é escolher e focar, cara, porque se pegar para estudar tudo, não, o cara vai ficar louco. E hoje em dia é a coisa mais fácil, né? Porque você entra lá no YouTube e começa a pipocar, cara. É curso disso, é curso daquilo, e focar numa. Depois que tiver bom, numa já era. Acho que não tem segredo, né? Mas é procurar saber o que ele vai fazer, que rumo que quer seguir, né? Ingrid, foi mais ou menos assim, igual o Raul, foi mais fácil, chorou É, só menos. completando. Só completando um pouquinho o que o Raul falou, na época da faculdade eu senti muita dificuldade em desenvolvimento, porque eu achava que eu iria desenvolver na aula. E aí eu descobri que não. Na aula é muito corrido, então o professor ele vai passar ali, como o Raul falou, ele vai passar a técnica, a lógica, mas a gente precisa aprender isso em casa. A gente precisa errar, a gente precisa escrever uma linha de código sem ponto e vírgula no C, ficar quebrando a cabeça e depois descobrir que faltava ponto e vírgula. Isso era uma coisa que acontecia muito assim comigo, e eu, nossa, mas eu não sei programar e não sei o quê. E aí os professores falavam: programem em casa, vão na biblioteca da faculdade, peguem o livrinho lá de C, foi a primeira linguagem que eu aprendi, e estudem. Só que para mim aquilo era um martírio, porque eu descobri que eu não sou programadora. Então, também, a gente precisa se entender, olhar para a gente e falar, meu, o que que eu sinto quando eu estou programando? Meu, eu sentia raiva, eu não gostava, entendeu? Ai, caramba. Então, assim, eu não curto. Então, acho que, assim, se você realmente curte, meu, você vai ter que comer com arroz e feijão. Não vai ter jeito. Você vai ter que ficar ali no dia a dia. E se você não curte, meu, TI é um negócio gigantesco. E você pode ser analista júnior de várias coisas em várias áreas dentro de TI. Então, Sim. acho que vale essa dica também. E para mim foi um pouquinho diferente, porque assim, eu entrei na empresa como jovem aprendiz através de um curso profissionalizante. E na época eu não tinha ideia do que eu ia fazer quando eu crescesse, porque eu pensava em ser jornalista.
Só que para ser jornalista, primeiro você tem que fazer a faculdade e aí sim virar um estagiário nessa área. Só que eu precisava trabalhar, entendeu? Eu queria minha independência financeira. Então eu falei assim, meu, deixa a vida me levar, vamos ver o que que vai dar essa aqui. E aí eu entrei na empresa e eu caí numa área de TI. Eu não tinha ideia do que eu ia fazer. Eu não sabia se eu ia ficar parafusando uma CPU ou se eu ia atender chamado. E aí eu fui descobrindo o mundo, eu fui descobrindo que TI tem a parte de projetos, tem a parte de sustentação, tudo que eu não sabia, eu fui aprendendo na prática. E aí eu fui ali, fui fazendo, o pessoal sentava comigo, primeiro ensinava a teoria e depois me passava a prática. E aí eu fui gostando e eu falei, meu, é isso que eu quero, só que tá faltando a teoria, então eu vou estudar. E aí sim eu entrei na faculdade, e aí, de novo, não gostava de programação. E o curso que eu entrei era análise e desenvolvimento de sistemas. Então, assim, Não. é um curso praticamente para programadores. Então, eu dei uma sofrida, não vou mentir. Mas, assim, é isso. Na faculdade, assim, como foi uma época presencial, eu tinha amigos para ficar falando, não, vamos embora. E aí, um vai levando o outro, e eu levei até o fim. Como é um curso tecnólogo, eu já sou formada, né? E aí também eu tive a passagem pelo núcleo de TI, onde eu já sabia que o meu negócio era ficar como analista, né? Eu já sabia que eu não era desenvolvedora naquela época. E aí eu me apeguei a isso. Então eu fui ver tudo que é Leanception, por exemplo, tudo que tem a ver com RDM, né? Então, que é o processo de mudança, como que você vai atender o chamado, né? ITIL, esse tipo de coisa, gestão de projetos, modelo ágil de projetos. Então, tudo que tinha a ver com análise, com projeto, com qualquer outra coisa que não fosse desenvolvimento, e deu certo. Então, assim, eu sei que quando a gente ainda não é júnior e está buscando essa promoção, ou está buscando se inserir no mercado de trabalho, a gente fica com aquele frio na barriga. Fica falando, meu, como vai ser, meu Deus, mas eu não sei codificar, mas eu não sei analisar. E assim, calma, a gente aprende, entendeu? Sim. E ainda mais se a gente tiver pessoas legais do nosso lado. Porque a galera vai pegar na nossa mão, eles vão ensinar. Então, assim, é um momento complicado, mas calma, respira, vai estudando, que as coisas vão fluindo, dá certo. Assim, para ser sincero, eu acredito que tenha empresas e empresas, né? Deve de ter alguma empresa que não tem, assim, essa acolhida igual vocês tiveram. Mas aí, cara, é aquele negócio. Vamos supor que conseguiu, entrou para essa empresa, aprender o máximo que puder, e, tipo assim, fazer a cama, vamos dizer assim, e zarpar. Mas não perder essa oportunidade, né? Quanto à programação, realmente, viu? Acho que muita gente forma e parece que é para poucos, né? Parece que tem que gostar mesmo, né? Não adianta ficar batendo cabeça, tipo, se não tiver mesmo ali aquela ardência para o negócio, né? É impressionante. Mas o Raul, antes você já programava, né? Antes de começar a trabalhar lá, né? Ou não? Programava, eu mexia em umas coisinhas ali, porque eu sou formado em automação industrial, né? Então, toda a parte de Arduino ali eu tive no curso, e até um pouquinho antes do curso eu já era apaixonado um pouquinho por Raspberry, por Arduino, e aí quando eu entrei no curso lá por conta disso, fui programando e só que assim, eram mundos diferentes, assim, não É, tão diferentes, porém diferentes, né? Pra você ter noção, eu achava que orientação a objetos era mandar um robô virar para o lado e para o outro, né? Eu tava orientando o objeto para a esquerda ou para a direita. já é alguma coisa, né? Já, para mim, Ai, é um cara. objeto, pô, tô com um robô Ai, ali orientando cara. para a direita, tô orientação a objetos, né? Para mim era aquilo Ué. ali. E aí você vai entrando e vai Ai, aprendendo, e cara. aí o André, que foi o meu mentor, ele pegou e falou assim, não, aqui a gente usa o Java, né? Orientação a objetos. Eu peguei e falei assim, pô, mas como que eu vou orientar um sistema para direita e para esquerda, né? Fiquei meio tonto assim, né, meu? Mas aí você vai aprendendo. E assim, eu fiz essa piada agora de como que eu vou orientar o sistema para esquerda e para direita para ver que eu entrei lá, né, já com um conhecimento prévio em programação e ainda assim eu não sabia o básico, né? O que eles chamam de básico, né? Que é uma orientação a objetos que hoje a gente vê na faculdade ou um curso ou no YouTube você coloca orientação a objetos e já te explica o que que é, entendeu? Então, assim, realmente, o Acácio falou, é uma verdade. Existem empresas e empresas. Com certeza, igual eu falei, comecei no call center,
o call center que eu comecei lá, eles fizeram aquele esquema, né? Treinamento básico de uma semana sobre o produto, né? Você tinha horas lá para cumprir e acabou, meu, vai para produção e já era. Segue, não se adaptou? Tchau. Tem muita gente querendo emprego, entendeu? Mas tem empresas como a nossa que, meu, pegou na mão, fez isso, e existem várias empresas desse tipo, né? Então, O Raul, eu não sei se você viu aí, eu cheguei a fazer umas publicações onde eu bati na tecla que, tipo assim, experiência mesmo, você tem numa empresa, isso existe, óbvio, é uma situação diferente, enfim. Mas eu disse nessas postagens que a experiência você não adquiria somente trabalhando. E até o que a Ingrid falou lá, que ela tinha vontade de seguir outra área, mas dependia de estágio, nessa área nossa, vamos dizer assim, de desenvolvimento em si, você consegue, independente de você estar trabalhando ou não, você já começar a construir, né, o seu portfólio, já começar a chegar numa empresa não tão cru, né? Se sim, você for ver bem, sim. né? Se for ver bem, é bem isso mesmo, né? A gente tem a possibilidade de não chegar tão cru como, por exemplo, o jornalismo, que exige uma certa experiência, né? Igual ela falou, meu, você concluiu a faculdade, mas a experiência em si só pega com a mão na massa, né? E É. não dá para você, por exemplo, dá. Eu acho que É travou. complicado você colocar, por exemplo, um celular na frente da cabeceira. Opa, tá me ouvindo agora? Voltou, voltou. Voltou? Então, é complicado você colocar um celular na frente de uma cabeceira, se gravar com um pente na mão assim e depois dar uma olhada para ver se ficou bom, né? Eu fazia isso. Então, mas é complicado em relação ao mundo corporativo, né? Diferente assim, de você levar, no caso, lá para frente da TV. Diferente de você programar em casa lá, aqui quietinho, né? Bonitinho lá, vai ser feio, não vai ter nenhuma segurança. Mas assim, já dá para você ir para a empresa com uma experiência prévia, né? Tem um problema que a gente enxerga hoje, que assim, o que é. As pessoas não sabem o que é ser um analista de sistemas júnior. Nem as pessoas que estão procurando, muitas vezes, né? E nem as pessoas que estão contratando, porque elas esperam um conhecimento prévio. Então, se você for entrar no LinkedIn mesmo, vai, no vagas.com, analista de sistema júnior, é necessário conhecimento SQL, conhecimento Excel, conhecimento nisso, conhecimento aquilo, já ter ido à Lua, 3 doutorado, um PhD, isso para júnior, né? E assim, é complicado, porque como que eu vou me lançar no mercado se eu não tenho conhecimento? O lugar para eu ter de conhecimento, assim, posso ter aqui em casa, beleza, mas a produção mesmo é na empresa. Então eu preciso Sim. adquirir experiência, né? E lá os caras pedem um conhecimento monstro. Então, assim, é aquele esquema, ganha essa corrida, né? É aquele que correr mais atrás, né, de estudar dentro de casa ali mais rápido, né? Eu acho que é É, bem complicado esse cenário. e aquele negócio, até a gente comentou aí sábado, não sei se o Michael lembra, se você vai numa entrevista, por exemplo, o cara lá tem uma aplicação lá em Angular, você nunca trabalhou numa empresa com Angular, mas já fez o seu projetinho, você tem lá um repositório no GitHub bacaninha, o cara entra lá, dá uma olhada no seu código, você tem lá um portfóliozinho. Cara, não é porque você não trabalhou já numa empresa que você não vai provar que você sabe fazer aquilo ali e resolver aquele problema. É muito legal isso na nossa área por causa disso, cara. Você consegue é, fazer, né, essa experiência. E interessante que eu estava vendo esses dias também um artigo. é, Cara, as pessoas preocupam muito em entrevista falar o que não sabe, né? Parece que a pessoa, cara, você sabe, por exemplo, JavaScript, não adianta você falar que não sabe Java, cara. Você tem que focar no que você sabe, provar ali para a empresa. Às vezes o cara nem queria saber se você não sabia aquela coisa. Então, se você escolheu ali, estudou a vaga, é que eu tenho falado aí nos meus posts. Cara, pega uma vaga, estuda aquela vaga, separa ali aquela vaga na linguagem principal, que é o core do negócio ali, separa um framework que seja e as demais estuda, pelo menos para você chegar sabendo falar daquela tecnologia ou sabendo falar de uma coisa semelhante, algo que possa,
mas que você tenha mesmo ali pelo menos um certo domínio na linguagem e num framework que seja, né, cara? Porque, cara, você está começando, não tem como a pessoa te exigir certos conhecimentos, não, ou pelo menos exigir que você tenha uma comprovação em cima daquela. É que acontece também, cara, eu já não sei, eu falo assim porque eu leio, eu vejo muita coisa, tem muito pleno também que se sujeita a ganhar um salário, talvez de júnior, ou entrar numa vaga ali de júnior, e isso acaba. Por isso que vaga de júnior pleno também é. Eu, se eu fosse hoje começar a fazer entrevista, eu ia pegar júnior e pleno, cara. Não queria nem saber. Seja o que Deus quiser. Vamos lá e vamos ver o que dá. Ô Gesiel, bom, cara? Você levantou a mãozinha, né? Deixa eu ativar teu som aí, cara. Peraí, só um minutinho. Pode ativar, já tá ativado. Oi, e aí, tudo bem, amigo? Bem, e você, cara? Tranquilo? Tô falando aqui de Florianópolis, Santa Catarina. Putz, deve estar um pouco frio aí ou não? Caraca, muito frio, cara. Muito Precisando de frio. abrir a geladeira para ver se esquenta um pouco, né? Fala a Mais verdade. ou menos isso, cara. Então, eu achei legal aí essa iniciativa de vocês aí. Pela careca que já dá para ver que eu sou um pouquinho velho, né? 42 anos aí. Mas eu, assim, eu sempre trabalhei com TI, cara, na área de TI. E só que a minha dificuldade maior, eu me formei em sistemas de informação agora em 2019, né? E o último serviço que eu trabalhei foi a IBM, cara. Sempre de técnico de campo, área técnica. Meu currículo é só se eu mando para as empresas, eles olham assim, mas a tua área é mais de área técnica, área de infraestrutura. E eu estou tentando migrar a minha carreira para desenvolvedor júnior, né? Desde 2019 aí tentando programar, entrando nessa área. E eu não tinha coragem de sair da empresa ou pedir demissão. Daí, como eu fui demitido em janeiro, eu estou desde janeiro aí estudando, cara, programação, Java, React, Python, tudo quanto é curso que está aparecendo aí, estou fazendo, né? E eu tive uma oportunidade agora, cara, de um mês atrás, um mês e pouquinho atrás aí, que eu entrei numa empresa como desenvolvedor júnior, mas uma empresa que estava começando, cara, uma fintech, e não tive uma experiência muito boa, porque eles disseram assim, faz um aplicativo aí de pizzaria e vê o que tu consegue fazer. Eu falei, vou fazer, mas daí eles não me deram, assim, um suporte, né, para trabalhar de júnior. Tu vai fazer isso, a gente tem um sistema, não... Como o pessoal estava falando aí que teve um apoio, né, que começou na área de programação, mas teve um apoio, e eu tive uma experiência ruim, cara, fiquei 1 mês e 10 dias nessa empresa aí, que me deixou à vontade, faz como tu sabe, o que tu, né, que tu vai fazer aí, deu a proposta para entregar um aplicativo de pizzaria, e daí não deu muito certo, porque daí eu consegui fazer uma parte do aplicativo, daí ele falou, mas a gente queria alguém com mais experiência, coisa e tal, e daí eu vi esse teu programa aí para desenvolvedor júnior, e estou acompanhando aí, né, e a minha expectativa de conseguir um serviço aí, né, nessa área de desenvolvimento, cara. Mas o que eu vejo, minha maior dificuldade é as empresas pegar alguém que está começando, né? Eles querem, parece, com uma certa experiência, que o cara já começa numa empresa já fazendo muita coisa, sei lá. E eu tô meio perdido aí. Eu queria uma ajuda de vocês aí, uma dica, ou o que eu faço, né, para estar conseguindo essa minha primeira vaga de desenvolvedor júnior aí, né? Boa. Assim, você começou falando aí que você estudou Java, Python, React, JavaScript. Cara, assim, Tudo for bem. é uma dica que eu te dou aí, cara. Pelo menos você focar em alguma coisa. Às vezes você, não vou dizer que perdeu tempo, porque de certa forma você aprendeu alguma coisa, ou pelo menos você experienciou todas elas, e hoje talvez você possa escolher uma que você ache mais fácil para aprender, entendeu? Não sei. Mas assim, procura dar uma estudada nas vagas que tem aí onde você mora, aí na região. Eu não sei se você vai procurar alguma coisa remoto, que aí também já é diferente, mas às vezes você Sim. pode estar querendo trabalhar por perto de casa. Cara, é saber que linguagem que eles usam e meter as caras, procurar fazer ali dentro do... Agora que você teve essa experiência do aplicativo, faz um aplicativo, entendeu? Cria ele, porque você vai aprender muito ali
Com certeza você vai aprender pra caramba. E se você Uhum. chegar numa situação dessa, você já tem alguma coisa para mostrar. Você pode não ter Isso. trabalhado, ou se já trabalhou, você pode até explicar a dificuldade que você teve. Hoje você conseguiu fazer seu aplicativo, mostra o que você usou nele mesmo, né? As dificuldades que você teve, como que você resolveu, joga num GitHub, deixa bem assim. Cara, a oportunidade é essa, é você escolher e focar. Eu não aconselho você fazer o que você está fazendo de estuda Python, estuda Java, isso e É aquilo, meio cara. perdido, o cara fica meio perdido, né? Meio para não sabe para onde vai, porque tem muita linguagem de programação, né? Sabe por que que acontece? Eu não estava com você, mas também eu não duvido. E talvez eu não vá errar. Você deve ter aprendido a fazer as mesmas coisas no Java, no Uhum. Python. Então, Isso. Uhum. você não evoluiu. Você É, você evoluiu no sentido que você saiu do zero, você aprendeu, mas mas você não. engatinhando, né? Justamente, mas dentro daquela linguagem, você não conseguiu dar um passo a mais, vamos dizer assim. Não se desafiou a fazer Uhum. alguma coisa um pouco diferente. Porque, por exemplo, você começa a estudar uma linguagem básica, aí você começa, aprende a fazer loops, aprende a tipos, aí você vai para outra linguagem, você vai aprender as mesmas coisas de novo. Aí você vai para Aham, outra, você verdade. vai de novo. Então você fica só Vai ficar- naquilo. É, Então é o verdade. conselho que eu te dou, cara. Pega a vaga, estuda ela e mete as caras, cara. Faz um É. tanto de entrevista. Porque assim, se você der sorte, sim, nos primeiros, legal. Mas o Hum, não faz parte, né? É inevitável, né? é, Fora que você verdade. adquire experiência também, né? Uhum. Não, Mas vai, tranquilo, obrigado pela força aí. Eu vou participar com vocês essa semana aí. Espero participa. E pegar a outra, experiência para conseguir, né? Uma vaga. claro, tem o grupo lá. No final Uhum. da semana eu vou abrir ele para a gente manter uma comunidade de ajuda mútua. Se tiver Beleza. dúvida, pode procurar aí no particular, às vezes não quer falar no grupo alguma coisa. Estamos aí Tá certo. para dar uma força, tá? Valeu, obrigadão, hein? Pode ficar Eu tô tranquilo, hein, acompanhando. Gisel? Beleza. Tamo junto. Obrigadão. Aquele abraço, hein? Pessoal, aí tem mais alguma dúvida quanto à semana ou alguma coisa relacionada? Pode todo mundo falar. Ô, Marcos, se quiser falar alguma coisa aí também, cara, fica à vontade, hein? Sempre tem umas colocações boas. Você não conheceu o Raul, né? Nem a Ingrid, né? Não que eu lembre, Tô com o cara. microfone ligado, não sabia. O... Cara, não conheci e queria colocar um comentário no questionamento do Gisel, que procurando emprego, quando você estiver olhando para uma empresa, assim, você falou que trampou numa fintech. O legal é, quando você se candidatar para uma vaga, você estudar o que aquela empresa faz. Então, por exemplo, ela é uma fintech. O que ela faz? Ela, sei lá, processa pagamento. Pô, como é que funciona o fluxo de processamento de pagamento? E aí é uma informação que tem fácil na internet, por exemplo, e você pode aprender o fluxo e durante a entrevista fazer questionamentos ou as dúvidas que você teve durante o seu processo de estudo. Porque aí o entrevistador vai perceber que você é interessado e que o mínimo sobre o negócio da empresa você manja, sabe? Com certeza. Inclusive, algumas empresas de TI, elas dedicam algumas semanas do começo de um júnior para deixar ele fazer o onboarding, né? Aprender sobre os produtos da empresa. Então, se você já começar essa jornada antes, a possibilidade de impressionar o entrevistador é maior. Porque o entrevistador ele vai recrutar o cara para ajudar ele a resolver problema dele, para trazer solução para dentro. Se você chega lá numa fintech e não sabe nem o que você está fazendo em relação à cultura da empresa, o conhecimento, mostrou interesse, provavelmente coisas técnicas. Claro que você não vai chegar sem saber nada, mas se ele vê que você já sabe e você entende, é o que o Marco falou. Eu acredito que a chance acaba sendo bem maior, né? Com certeza. Achei que tinha uma mãozinha aqui levantada. Pô, cara, quantos minutos já foram? Deixa eu dar uma olhada aqui. 40 minutos. 37, 40, né? Deixa eu ver aqui se tenho mais uma coisinha.
Só falando rapidinho aqui para o Gesiel também, do que ele falou, À é vontade. interessante, Gesiel, você pensar o que você quer também. É sempre bom a gente ter aquele filtro, né? Então, por exemplo, eu quero ser um desenvolvedor front-end, eu quero ser o cara que constrói as telinhas e consome o que a empresa está me mandando. Aí você olha, beleza, quais são as linguagens de programação front-end? E estuda esse fluxo filtrado para aquilo que você quer. Não, eu quero mobile. Então você vai estudar as linguagens de programação mobile. Não, eu quero back-end, meu. Então vai lá, Java, Spring Boot, Quarkus agora, né, que está entrando. E uma outra coisa que é bem interessante é, assim, a Ingrid, a Cássia eu acho que nem tanto, mas a Ingrid está de prova porque ela trabalhou comigo. Então, ela sabe que eu não sou um cara que gosta de ouvir podcast, mano. Não sou. Mas eu encontrei um podcast chamado Hipsters. Tem no YouTube e tem no Spotify. Os caras, eles trazem, e até o Jovem Nerd. Os caras trazem tudo sobre tecnologia. Assim, né? O Jovem Nerd é misto, mas assim, o Hipsters, eles traz tudo sobre tecnologia. Eu estava ouvindo hoje um sobre o Quarkus, que é o subatômico e alguma coisa, o Java subatômico, basicamente. Então, assim, todo mundo reclama do Java, né? Sei como estudar um pouquinho do Java aí, o Kaká como trabalha com Java, eu acho que o Michael também, enfim, todo mundo que viu o Java, Indy também, eu, sabe que o Java ele tem um problema de que o pessoal brinca que o Java tem que aquecer, né? Igual a Maria Fumaça, tem que jogar no carvão, ele vai aquecendo, aí ele vai funcionando, né? O Quarkus ele limita isso e, meu, logo o primeiro byte o tempo de resposta é super absurdo. Então, assim, tô falando do Quarkus, mas tem muitas curiosidades sobre diversas tecnologias. Então, você tá lá, pô, quero ser back-end, meu. Qual que é a melhor coisa que tá tendo para o mercado hoje? Ah, Quarkus é novidade, mas é sólido? Não, não é. O que que é sólido no mercado hoje? Meu, vou olhar lá nas vagas lá, pô, Spring Boot, Spring Boot, Spring Boot, Spring Boot, Spring Boot. Beleza, então vou procurar Spring Boot. Aí você estuda e analisa Spring Boot. Qual que é o conhecimento prévio para Spring Boot? É Java básico. Então vou estudar Java básico. Nisso, você trilhou todo um caminho que você precisa para atingir aquela vaga em específico, entendeu? Então você vai começar, você fez o caminho das pedras de trás para frente, aí você vai começar a consumir lógica de programação, Java básico, Spring Boot, comecei a construir APIs REST, e aí vai para Hibernate, Docker, aí, meu, infinitas possibilidades, vou para o Quarkus, independente, cara, aí você já vai ser bem filtrado para aquilo que a empresa quer. Então, pô, quero cumprir uma vaga de back-end, você fez esse fluxo, aprendeu, chega lá, meu, eu sei que é isso, 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 vai com conhecimento prévio, aí faz essa dica do Michael também da empresa, meu, o que que ela é, o que que ela quer, e, meu, e vai. Eu Obrigado aí passei, pela força. eu passei no chat aí o site do Hips e tem também no Spotify. Eu gosto é do recebemos convidados para falar de tecnologias e outras modinhas. É muito bom. É muito louco a Muito abertura bom, dos velho. caras Muito da e hora. falar sobre outras modinhas. É muito da hora, meu. Hoje, Caramba. hoje, eu, hoje eu tava no trem ouvindo essa Eu do gosto. Quarkus. É Meu, é legal. muito louco. Tem Tô até aqui, ó, várias, tá, muito tá em louco. uma das abas aqui, o Quarkus, aqui o Started with Quarkus, né? Então, terminando essa live aqui, já vou começar a brincar um pouco já pra E entender. vocês que trabalham nessa área aí, só mais uma pergunta, o que que é Uhum. mais procurado hoje? Back-end, front-end? O que que eu devo focar mais para tentar pegar aí a primeira oportunidade, cara? Que Aí, do Java que eu estava fazendo, eu também estava fazendo alguns cursos de Spring Boot também, estava indo para essa área aí de API, né? Tava seguindo, tentando seguir uma trilha aí, né? aí Mas, vai a resposta para essa pergunta é a resposta que a gente tem que dar para tudo na nossa vida, né? Que é o uhum, depende, né? é, Por quê? Porque hoje em dia o mercado, não dá para negar que a tecnologia ela é tudo unificada, né? Então a questão é tudo microserviços que se unificam e respondem a um produto final, né? É essa a somatória hoje do sistema, é a equação. Então, assim, todas as empresas elas precisam de um back-end para fornecer os dados, toda empresa precisa de um front-end para consumir esses dados, e hoje as empresas estão partindo também para o mobile, para também consumir os dados, né? E certo. postar dados, etc. Então, assim, isso daí é uma opinião minha, tá? Não tô mais de acordo com o mercado, porque desde que eu consegui a minha vaga, eu não olhei mais para o que o mercado busca, eu acho que isso é até errado. Acho que Uhum, mesmo como júnior, a gente tem que estar de acordo, entender o que o mercado procura, porque a gente não é eterno numa empresa, né? A gente tem que entender isso, né? Mas eu acho que a minha visão é que o back-end hoje
tá mais procurado. Essa questão de APIs REST, não de construir uma aplicação única, mas construir um microserviço picotado, né? E cada parte publicando, porque até é mais fácil até para a gente. Porque se der erro, por exemplo, um serviço de CEP, a gente tem um microserviço para CEP, a gente sabe que é ele que vai arrumar. E se forem diversos microserviços, se der pau em um, os outros, em teoria, vão funcionar sem obrigação dele, entendeu? Mas eu acho que seria bacana você focar um pouquinho no back-end, né? Maravilha, obrigado, hein? Eu até concordo com o Raul, mas eu colocaria um adendo também que vai um pouco também da sua aptidão, né? Eu conheço gente, cara, que detesta front, cara. Cara, pelo amor de Deus, detesta. E já conheço gente que ama, e ama de paixão. Eu acho que vai muito de gosto. Faz sentido o que o Raul falou. Só que, por outro lado, também precisa de um front, né? Exatamente. Isso que o Maicon comentou aí agora, DevOps, é verdade. Uma curiosidade é que eu entrei na Porto sem saber nada de programação, segui para a parte de programação, né? Então, comecei com Java, né? Do Java eu parti para Spring Boot, pro bonitinho lá. Aí eu comecei com front-end, eu era um dos caras que não gostava de front-end, mas construí um painel lá com Timeleaf, não sei se vocês conhecem, né? Usando o Spring Boot Timeleaf, né? Depois do Timeleaf eu parti para Angular, devido a um projeto da nossa empresa, né? E hoje eu gosto muito. E eu estou seguindo agora para uma parte DevOps, né? Então, a construção de esteira, a automatização de processos, né? A qualidade com o Sonar, toda essa questão aí, eu estou partindo para isso. Então, é muito grande a área, mas o que o Kaká falou é verdade, meu. Vai daquilo que você, né, da sua aptidão. Então, você pode falar assim, meu, vou bater a cabeça no teclado aqui porque eu vou aprender Spring Boot, e eu quero. Meu, você pode bater a cabeça no teclado, a perna, o pé, pode jogar o teclado longe. Cara, se você não gosta, ou se você não tem aptidão para aquilo, porque por qualquer motivo aleatório, vai ser muito difícil. Às vezes você fala assim, meu, eu preciso porque a vaga tá melhor, mas quando você tenta aprender e não consegue, vamos falar assim, ou você só não gosta, a gente tem aquele bloqueio nosso, não gosto, não vou aprender, né? E consegue uma vaga com isso, a gente não vai dar o nosso melhor quanto com aquilo que a gente gosta de verdade, né? Então tem muito a ver isso que o Kaká falou também. Ô Gesiel, desculpa te perguntar aí, dessas linguagens, teve alguma em particular que se sentiu mais facilidade e quanto Então, ao seu estudo? tava gostando bastante assim do Java e do Spring Boot, né? Tava seguindo assim o roteiro dos cursos que eu comprei alguns na Udemy e também eu participei de um mão na massa, um workshop de Spring Boot. Daí ele ensinava Docker, container, aquelas coisas assim, né? E junto com microserviços e eu tava achando bem legal, né? Só que daí como eu consegui a vaga de serviço para React, fazer aplicativos, daí eu comecei a focar em Angular, em React Native, em Ionic, e daí comecei a passar para outras áreas ali, deixei um pouquinho de lado o Java e o Spring Boot, né? Mas eu acho que eu vou seguir o conselho do Raul aí, vou começar a entrar nessa área de novo aí de microserviços, Spring Boot, para tentar conseguir uma vaga nessa área. Valeu pela força. E procura mais vagas nessa área, né? Pelo menos para você tentar, né? Tá certo. Eu fiquei um pouco perdido aí, né, dessa oportunidade, foi 1 mês e 10 dias, só que eu consegui, né, mas como eu não consegui desenvolver, que era uma empresa que eles estavam meio perdidos, não tinha um projeto fixo, assim, cada um faz uma coisa, ou faz o que tu sabe, como tu sabe, e daí não tinha ninguém para dar uma base, né, para, faz isso, faz aquilo. Mas parabéns aí por você ter metido a cara aí, aprendido alguma coisa e é isso daí, cara. Agora imagina na hora que você, vamos supor que você pega aí para estudar o Spring e tal e acha uma vaga. Mano, você vai arrebentar, porque você tem o impulso, a vontade, né, de fazer acontecer. Então, Na verdade, eu aproveitei o seguro-desemprego aí de janeiro para cá, mas já está quase acabando, né? Na verdade, acabou esse mês o seguro-desemprego. Então, daí eu estou pegando o bico, eu criei um CNPJ para essa outra empresa aí, e estou pegando o bico aqui e ali, mas eu estou focado em conseguir alguma coisa júnior mesmo, programação, entrar de cara na programação, né? Porque eu não quero mais ser técnico, já há mais de 10 anos aí trabalhando como técnico de campo, arrumando caixa eletrônico, mexendo com hardware, e eu
fiz a faculdade e eu quero entrar nessa área de software, que eu vejo que o mercado está muito aquecido, muita gente precisando de gente que, né, que programa e que o salário inicial já é mais do que um salário de técnico, né? Então, por isso que eu estou querendo migrar de carreira aí. E procura fazer bastante contato, network, cara. Aproveita o LinkedIn, faz bastante contato com o pessoal ali e uma hora você consegue, cara. Continua aí Sim. focado. E, Gesiel, uma coisa bem da hora também que dá para você fazer você conhece a plataforma do Git, né? Do GitHub. Sim, eu tenho já alguns códigos que eu estou sempre subindo para o GitHub, já até mexi no README lá para botar uma paginazinha bonitinha inicial lá, porque está sendo usado de portfólio para muitas empresas, né? Eles pedem o GitHub, olham ali como é que o cara está programando, a linguagem que já está ali, né? Isso Então, que eu ia falar agora. Eu estava lendo dentro do LinkedIn uma reportagem esses dias que as empresas elas estão assim, né, olhando bastante para aquele que está procurando a vaga como desenvolvedor, para o GitHub, se o cara tem um portfólio ou não. Mesmo que você não passe, às vezes os caras acabam achando, se for, por exemplo, o seu nome. Né? Se tiver associado ao seu nome, é um e-mail, os caras acabam achando, mas enfim. Monta um portfólio bonitinho, mesmo, com os seus... Meu, aqui fica o Angular, aqui fica o Java, aqui fica o Spring Boot, né? Porque eles olham. E uma coisa interessante que eu vi nessa reportagem é que eles estavam também validando a segurança das suas aplicações, né? Então eles colocavam um cara de cybersecurity lá, ou segurança da informação mesmo, para tentar invadir a sua aplicação ali, mas a gente faz uma aplicação ali sem pensar em muita segurança, a gente, faz a aplicação, rodou bonitinho, beleza, coloquei lá. Aí os caras estão validando isso também. Então, além de conseguir construir, defenda a sua aplicação, faça uma programação defensiva. Porque por mais que o cara é um sênior, um cara, especialista em invadir sites do GitHub lá que o cara construiu, se o cara vê que você tem uma noção básica de segurança ali para as empresas hoje também é muito importante. E começou a vir essa importância depois do WannaCry. Eu não sei se vocês se lembram, mas foi um vírus que invadiu algumas empresas, botou uma telinha lá e falou assim, ó, se você quiser seus dados de volta, me pague não sei quantos bitcoins. Teve empresa que pagou, né? Teve empresa que não pagou, conseguiu se livrar. Teve empresa que não conseguiu pagar e não conseguiu se livrar, vazamento de dados por aí. Então, assim, é complicado, mas monta um GitHub, um portfóliozinho seu, visa a parte da segurança também das suas aplicações, não precisa construir um servidor que vai saber o IP de quem acessou sua aplicação. Não, olha algumas boas práticas de segurança lá e manda bala. Eu acho que e se lança no LinkedIn, olha, o Acácio falou, faz network, não conheço esse cara, mas apareceu para mim que é analista, desenvolvedor sênior, pleno, júnior, trainee, tá se lançando também, vai adicionando e vai postando, ó, gente, publiquei uma publicação é boa, né? Fiz uma publicação aqui no GitHub de uma aplicação minha construída recentemente com Spring Boot, então... desculpa parar aqui, o Acácio, aqui dentro do convite aparece um passcode 149969. Aí quando você convida as pessoas tem que colocar esse passcode. Mas voltando, cara, faz isso, segue vida nisso aí, visando o que as empresas buscam hoje e, se lança no LinkedIn, porque lá é muito grande, direto eu mesmo, treinei, não tinha nada, coloquei lá, trabalho em tal lugar, tô como júnior, deu um certo tempo, meu inbox tá lá, velho, gente tentando me tirar da minha empresa, ó, tem uma vaga para você aqui em Spring Boot, uma vaga para você aqui em Java, o salário é tanto, o vale-refeição é tanto, então é da hora, se sente valorizado assim, é da hora. Eu fico me achando, né? Valeu, obrigadão. Front você consegue fazer, né? Ali um portfólio visual e tal. Agora, back tem que ser no repositório, né? Ensinar o cara a subir teu projeto, como que ele faz para acessar, passar para ele ali tudo certinho para ele consumir. Legal isso aí. Faz sentido. Quanto a senha que você perguntou aí, Raul, é alguém que precisou, cara? É o códigozinho lá que... Na verdade, parecia que eu estava usando o celular, mas é porque eu mandei o link para algumas Tá. pessoas e as pessoas não estavam conseguindo entrar. Tá E aí, no bem. final das contas, eu descobri que tinha um link e aí o pessoal conseguiu, Tá. mas tinha uma senha. Eu já vejo isso daí, então. Mas obrigado, hein, de vocês terem conseguido. Imagina.
Só para complementar um pouquinho a fala dos meninos, a gente falou bastante sobre escolher uma, né, escolher com o que eu quero trabalhar, escolher qual que é a linguagem que eu vou usar e assim por diante, mas tem coisas que também eu vejo que são muito importantes na carreira do júnior, né? Então, eu vou falar aí tanto analista quanto DevOps. É assim, às vezes a pessoa tem um foco tão grande para analisar e ela esquece que para analisar ela também precisa de uma bagagem de codificação, de linguagem de programação para entender aquilo que ela está analisando. Da mesma forma que às vezes o dev ele pensa que ele só tem que ficar codificando na linguagem que ele aprendeu, e não, ele precisa saber analisar, ele precisa saber conversar com as pessoas. É uma coisa que a gente percebe que o dev geralmente é aquela pessoa quieta que fica ali só codando, pega lá o post-it da parede e começa a codar. E a gente percebe que, assim, não pode ser só isso, né? Então, conversar, saber analisar, saber conversar com o cliente. Ó, peguei essa demanda aqui, mas eu não entendi do que se trata. Não é só codar, é entender aquilo. Porque às vezes está no post-it e nem faz sentido, entendeu? Então, às vezes é sentar, conversar, saber levar esse é um pouco do comportamental que o Raul trouxe, né, então como que eu vou me comportar? Eu só vou pegar e fazer ou eu vou ter um diferencial de entender melhor, de discutir com as pessoas, de fazer algo até melhor ou algo até mais simples do que está escrito, entendeu? Acho que essa parte também é bem importante. E às vezes também o cara tá pegando post-it, mas ele não sabe que aquilo é um quadro Kanban e por que que usa o quadro Kanban, entendeu? Ou aquela metodologia que está sendo usada. Então, às vezes o cara está ali no DevOps tirando o post-it e não sabe o que que é o DevOps como um todo, né? É algo muito mais cultural do que operação e segurança e codificação. Então, entender um pouco do todo, entendeu? E aí, tanto para quem é analista quanto para quem é desenvolvedor. O que complementando aí o que a Ingrid disse, com certeza, hoje em dia ali só codificar, eu até entrei numa discussão no Facebook essa semana que a pessoa queria saber uma área de TI que ela não precisasse conversar, né? E é complicado isso daí. Mas aí, nesse caso, eu aconselho, sim, a estudar essa parte aí de metodologias ágeis, porque a teoria já vai ser suficiente, pelo menos, para você chegar numa empresa que, como você não conseguiu... É diferente de você desenvolver um back-end, um front-end, seria trabalhar na metodologia ágil. Mas você consegue, é o que a Ingrid falou, você já consegue saber o que é, estudar o Kanban, ou seja, o Scrum, e já chegar pelo menos com um conhecimento, né? Porque você chegar para o recrutador e ele te perguntar o seu oi, nem sabe o que o cara tá falando, aí é dose, né? Aí é zoado, muito zoado. Sim. E é aquilo que eu até comentei dos podcasts, de estar ligado nas inovações, porque, assim, é uma coisa que eu vou falar para vocês, né? Esse semestre é o meu último de engenharia de computação, engenharia de software. Então, tipo, às vezes o pessoal olha e fala, nossa, tem um conhecimento da pega, o cara é fodástico, etc. Meu, eu não tive nada sobre Scrum na faculdade de engenharia de software. Eu fui aprender isso na Porto. Então, assim, a gente não pode se manter no conhecimento da faculdade, né? A faculdade te dá uma base, ela te dá assim, ela não te dá nem a faca e o queijo, ela te ensina o que é uma faca e o que é um queijo, entendeu? Você tem que ir atrás da faca, lá na gaveta, você que tem que ir atrás do queijo lá na geladeira, onde quer que você guarde queijo, né? E você sozinho tem que aprender como cortar, né? Se você cortar errado, vai cortar errado, vai ter um momento que você vai olhar lá, vai fazer um buraco no meio do queijo e vai ficar aquele buraco lá. E depois de um tempo você vai aprender a cortar a fatia bonitinha, aí você vai ter que colocar uma goiabada no meio, vai colocar em cima de um ovo, e aí vai indo, entendeu? É bem bacana isso, mas essa parte do Scrum aí que eles comentaram, a parte do DevOps, tem gente que eu acredito que não saiba o que é DevOps, o que é Scrum, o que são as metodologias ágeis, porque é aquilo que eu falei, no começo eu mesmo ficava aprendendo, eu quero desenvolver. O que eu fazia? Sentava minha bunda na cadeira, no sofá, onde que eu sentava lá, pegava o computador e tá. Meu, não ligava para a parte de segurança, não ligava para a parte de metodologia ágil, não estava nem aí se eu precisava falar com o cliente ou não. Eu era o cara que pegava o post-it dentro do quadro lá, sem nem saber o que era aquele quadro, só falaram para mim, meu, pega lá. Eu lá pegava, não, beleza, e é isso. Depois que eu fui assim, entendendo as coisas, o meu fluxo de trabalho melhorou e muito.
quando eu fui aprendendo essas coisas por conta própria, por ajuda da Ingrid, por ajuda do pessoal de onde eu trabalho, por ajuda do Acácio, muitas vezes, um exemplo prático, o Acácio me ajudou muito, né? Um exemplo prático disso é que um cara precisava de uma API para consumir quantas vezes determinada placa de veículo foi aberta no banco, né? Eu falei, beleza, meu, eu faço isso daí rapidão. E aí eu falei assim, só faço? Não, vou conversar com o cara, entender o que ele espera e tal. Minha cabeça, só faz a API, manda a URL para o cara entra num postman lá que consome a API, vai trazer o payload para ele, um JSON lá, acabou. É isso. Fui conversar com o cara. Era um cara de negócio que não tinha prática em TI. Então, ele não saberia fazer a parte do payload, a parte do Postman. Então, o que eu pensei? Falei, pô, vou fazer uma telinha em Angular que consome essa minha API Spring Boot, o cara só digita a placa, manda um buscar, vai trazer uma tabela para ele. Fiz isso. O cara me agradeceu horrores lá, pô, show de bola, não sei o que lá e tal. Falou pro meu coordenador, pô, da hora demais. O André me ajudou também. Então, assim, essa parte de conversar, de não só ficar o cara lá que pega o post-it lá, é sensacional e é algo que eu acho que é obrigatório hoje em dia. Não pode mais existir aquele cara que fica aquela caverna lá que só chega o pedido para ele e ele faz. Acho que tem que ter essa conexão aí. Ô, Maico, quando você entrou na Porto, você entrou junto com o André Luca? Você entrou depois, você lembra? Eu entrei na mesma turma 11 do programa de treinos. Caramba, então faz tempo, eu tava falando pro Raul, que faz o quê? Uns 8 anos isso daí, não faz? Não, menos Não, um pô, acho pouco, que né? foi 2013, 2014. A É, 11 ué. foi... a 11 ela 2014, parou 7 2 anos, hein? anos. 7. Teve a 11, Eu parou tô 2 velho, bicho. anos e aí foi para 12 e 13, né? É. A gente veio da 13, o André é meu mentor, né? Então, e Você agora tá foi entrando do, na 14ª, né? você foi do núcleo também, ô Atual é a Maico? 13. Foi do Atual, ano. a última é Caramba. 13 e a atual é a 14ª, que estão em entrevistas aqui. É, saiu agora, Isso. semana, começo do mês que encerraram. Eu até coloquei lá no LinkedIn para o pessoal se cadastrar aí. Teve um pessoal que me procurou no LinkedIn depois que foram selecionados. Eu achei interessante isso daí, cara. Muito bacana. Pediram também lá para ajudar lá na matriz de tecnologias lá que vai aplicar. Eu achei bacana. Enfim, né? É uma oportunidade, né, cara? Eu não tive essa. Quando eu vim para São Paulo, cara, eu praticamente não que eu saiba, né? Não sabia nada de verdade. E comecei a dar tiro para todo lado, peguei um livro de Java, comecei a estudar que nem louco, cara, no desespero. E aí você acaba perdendo tempo, vamos dizer assim, né, cara? Tivesse tido um núcleo, seria bem mais bacana. Mas a vantagem foi que eu entrei para consultoria, né? E consultoria, o que não faltava era trampo, cara. Nossa Senhora, e deu para ganhar uma base legal de Java, fazer um network legal. Mano, você tem ideia, tenho colegas da época que me pede indicação até hoje. É que você entra lá no LinkedIn, lá para o pessoal mais que eu conheço, é tudo JavaScript, mas vira e mexe está precisando de vaga Java, por causa dos legadão aí das empresas. Cara, acho que tem vaga para qualquer linguagem, para ser sincero, não tem essa de tem mais para uma ou para outra, não sei. Acho que quanto à oportunidade tem, cara, não precisa de ter medo, vou estudar Python, não vai ter trampo, vai. Claro, tem coisa que é mais modinha, né? Mas enfim. Ó, o pessoal aí tem mais alguma dúvida e queiram aproveitar desse momento, podem erguer a mãozinha aí, que aí qualquer coisa a gente já tá aí batendo aí 1 hora já de live. Semana passada foi a mesma coisa, chegou um ponto, eu falei, meu, já vai dar 1 hora. Porque um assunto vai puxando o outro, né? Bom, já que o pessoal aí não se manifestou, caso ainda tenham alguma dúvida
e estejam meio sem graça de perguntar alguma coisa do tipo, pode passar lá no particular, lá em PV, se quiser que depois eu responda no grupo, eu respondo, não tem problema. Essa semana teve gente que me procurou para tirar algumas dúvidas, sanar algumas dúvidas, então pode ficar à vontade, tá? Qualquer coisa, eu peço aí pro pessoal que ainda não respondeu, tem um formulário que eu enviei no e-mail, é uma pesquisa rápida, minutos ali, vai me ajudar muito a construir aí um conteúdo para essa semana que a gente está fazendo. Se provavelmente quem está aqui está no WhatsApp, né? Mas se possível, respondam lá para mim que dá uma força. E, cara, compartilhem aí se você conhece algum dev, alguém que está iniciando aí, independente se o foco é dev, claro, mas às vezes que tem alguma dúvida em alguma outra coisa aí, pode colocar, passa o acaciomentoria.com.br lá, faz um cadastro e a semana que vem começa a contagem regressiva, né? Hoje é o 3, amanhã é o 2, segunda a gente começa a arrebentar. Cara, agradecer aí o Raul, a Ingrid aí, que deram uma força pra gente. O Maicon também aí, sempre presente, né? Pessoal Eu aí, queria brigadão mesmo só. aí, foi muito legal. E pode ter certeza que vão ter próximas, viu? Eu queria só fazer um comentário, À aproveitar a minha vontade. participação. Eu não sei se vocês fizeram essa observação, mas nessa turma aqui a gente está em 3 mulheres, né? 3 meninas, o resto são todos meninos. E a gente que trabalha com TI, mulheres, a gente percebe em alguns momentos que a gente se sente sozinha. Às vezes a gente vai falar alguma coisa e aí um homem, né, a gente percebe que olha meio torto, tipo, não, o que essa menina tá falando, essa mulher tá falando? Acho que ainda mais eu que eu tenho 19 anos, né, gente? Então, assim, eu já sou analista júnior, mas às vezes eu pego uns olhares, algumas coisas. Então, eu queria aí dizer para que sejam legais, né, com as meninas, e deem espaço para elas. Acho que mais importante, porque eu acho que ser legal, ser gentil, a gente tem que ser com todo mundo, né? Mas dar espaço, ajudar, fazer com que ela se sinta acolhida, porque isso é muito importante. Às vezes o homem, ele não gosta de acompanhar a esposa, a namorada numa loja, numa Marisa da vida, porque lá só tem mulher. Então, imagina a gente se logar no trabalho e só ter homem, né? Sim. Então, às vezes a gente acaba se desmotivando por algum comentário, alguma coisa que a gente escuta. Então, acho que assim, incentivem, né, as mulheres que vocês vêm trabalhando com tecnologia, alguma mulher que está aí na faculdade está querendo desistir, é muito comum. Incentivem. A Luana está aí, ela foi minha colega de faculdade e a gente incentivava muito uma outra porque as duas tinham muita dificuldade com o desenvolvimento. Então, os meninos também ajudavam a gente. A Daiane também está aí, ela é minha irmã, ela também está fazendo o mesmo curso que eu fiz, né? Análise e desenvolvimento de sistemas. E a gente também troca figurinha. Ela está fazendo online, então acho que ela não pega tanto esses olhares, tanto essas questões. Mas acho que fica aí o apelo, né? E aí eu vou compartilhar um link também do podcast que o Raul comentou. Esse é um episódio mais antigo, mas fala do espaço das mulheres na tecnologia, né? E o quanto elas foram importantes para a tecnologia, para isso que existe hoje. Pô, a gente está aqui sentado, cada um na sua casa, em diferentes lugares do Brasil, conversando sobre TI. E quantas mulheres aí, nomes importantíssimos, trabalharam para isso, e às vezes isso não é nem dito, né? Porque realmente parece que é um espaço pequenininho para a gente. Então fica aí o apelo, por gentileza, vamos aí ajudar, incentivar essas mulheres na área de tecnologia. Beleza? E aproveitando aí, depois vocês podem também dar uma olhada lá no LinkedIn, chama Programaria. Eles estão fazendo um trabalho legal aí trabalhando com mulheres. É muito interessante. Eu sempre estou comentando lá. Quem sabe aí mais para frente a gente faz um bem bolado com elas. Mas é legal, dá uma olhada. Se não me engano, hashtag programaria. Reprogram. Ah, tá. Programaria, é isso mesmo. Beleza.
Aí Sim. vocês dão uma Vai que olhada mandou vários aí. no LinkedIn lá, isso aí, dá uma força, né? Vamos, porque assim, eu já tive colegas, mulheres, e não vou dizer que eram melhores ou que eram piores. Eram assim, normal, igual, assim, não tem essa distinção. E programadoras, analistas, cara, é besta quem tem essas diferenciações, né? Sei lá, enfim. Tem gente louco e bobo tem em qualquer lugar, né? Mas eu acho legal esse trabalho que essas meninas estão fazendo aí. Elas estão promovendo cursos, estão promovendo debates. Tá bem bacana. Obrigado mesmo aí, o pessoal que participou aí, seu irmão, o pessoal, legal. E vamos que vamos. Se você tem alguém aqui que ainda não cadastrou, depois entra lá no Acácio Mentoria com BR, faz um cadastro lá, responde. É bom que ajuda a gente a construir aí um conteúdo melhor para a semana. Beleza? Obrigadão, hein? Ô, Raul, se quiser fazer aí um merchan do teu canal lá, mano, não sei como que tá, aproveita aí o embalo, cara. Aproveita que já tá nos minutos derradeiros. Eu não vou fazer o merchan com fé, porque eu ainda não postei nada. Ah, Ainda beleza. não tive o Então, tempo, mas vou pegar o link aqui. A ideia é assim, é trazer também conhecimento, é um projeto que eu tive conversando com o Kaká, eu tive sem saber desse projeto dele, eu falei, mano, vou fazer, pronto, acabou, e acabei fazendo e não fazendo, né? Mas já tenho alguns seguidores aí, né? O Alex aí é o meu seguidor favorito, né? Tudo que eu faço ele tá me seguindo, né? Eu gosto Ele muito. saiu, Alex, mas a Luana também te A segue. Luana sempre me segue em tudo também. eu também. Mas, não, você também, Kaká. Mas então, eu vou passar o canal do YouTube. A ideia agora dessa primeira playlist, vamos falar assim, que eu vou fazer, é acompanhar o passo a passo do meu TCC. O meu TCC, ele é uma estrutura DevOps, né, de publicação de artefatos, né, CI e CD, né, dentro da AWS. Então, o que eu vou fazer é basicamente explicar os ambientes de teste, homologação e produção em máquinas virtuais dentro da EC2 da AWS, com o conhecido como Blue-Green Deployment, que é se uma máquina ficar fora, a outra assume, né? Também com o Load Balancer. Então, acompanha lá, tem curso da Alura sobre isso, tem curso no YouTube sobre isso. Eu vou fazer porque eu gosto de compartilhar o conhecimento quando eu aprendo, né? Eu acho que o mais enriquecedor do conhecimento é quando você passa ele para frente, não quando ele morre em você, né? Então, eu quero fazer isso, mesmo que tenha 2 visualizações, seja da minha noiva, do Acácio, ou que sejam 10 bilhões de visualizações, entendeu? A parte que eu gosto é compartilhar o conhecimento. Então, eu vou passar aqui o link, aí se inscrevam no meu canal lá, dê um joinha, ativa o E, sininho. enquanto o Raul escreve aí, é, uma coisa muito interessante, isso que ele falou de disseminar o conhecimento, é durante o período que vocês estiverem estudando, escrever alguma coisinha, um artigozinho, um mini artigozinho, que seja lá no LinkedIn, primeiro porque vai reforçar o aprendizado, porque quando você ensina, de certa forma, você está aprendendo também. Segundo, porque você começa a construir um conteúdo no LinkedIn, você começa a ativar a parte de robozinho lá do LinkedIn, de inteligência dele, entendeu? Então, essa inteligência artificial, ela começa a ver que você está criando e começa a te relacionar em algumas consultas de trabalho de recrutadores, tá? Então, o engajamento no LinkedIn ele é muito importante. Essa parte aí de estar fazendo ali a capa bem feita, colocando as informações corretas, isso ajuda muito os recrutadores e o próprio robozinho achar vocês, tá? Porque, assim, uma vez que você vai escrever uma coisa, parece que você se força, né, a estudar. E uma dica que eu vou deixar por último aí, porque se deixar eu vou ficar falando o resto da vida, quando vocês pegarem um código, que seja lá no Stack Overflow, aonde seja, não dá Ctrl C, tá? Tenta copiar o código digitando, digita, por mais canseira que seja,
porque aquilo ali vai entrando na tua cabeça, aquilo ali vai virando automático, vai virando instinto. Então, evitar também dar uns Ctrl+C aí nos fontes. Ctrl+C literalmente. Agora, digitar, copiar é outros 500. É uma dica que eu dou aí pro pessoal aí, já que você falou de conhecimento, dá uma força na cabeça para já ir entrando, entendeu? Então o cara já começa a escrever o código porque já vai se fluindo, entendeu? Então essa é a última dica aí. O YouTube tá aqui. O LinkedIn, o meu acho que o pessoal todo mundo tem, né? Eu já passei aí, Cacau, passei aqui um compilado da Ingrid, o meu e o seu. Eu só Maravilha. não achei só não achei o do Michael. Eu vou pegar esses links aqui e vou jogar lá no nosso grupo, tá? Que aí não Demorou. fica perdido. O meu Pessoal LinkedIn aí. tá aberto para quem quiser tirar dúvida, mandar alguma mensagem. Boa, Michael, obrigado. Então, o pessoal que quiser mandar uma mensagem lá no LinkedIn lá para tirar alguma dúvida, qualquer coisa tá aberto. Maravilha. Então, Pessoal, sou eu detentor de agradeço aí conhecimento. vocês de coração e por ter aceito aí o convite, o pessoal aí dando uma força. Ó, amo vocês. Ai, caramba, faltava mais Saudades, nada, né? Cacau. Ai, ai. Então, um abraço aí para vocês e segunda-feira aí a gente já tá no primeiro dia da semana Dev Júnior, beleza? Um Beleza, abraço aí, Cacau. pessoal. Beleza. Um Valeu, abraço. pessoal. Obrigado. Prazer. Saúde. Beijão, Isso, abraço. Tchau, fica até com Deus aí. mais. Até mais.